vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre As Aventuras de Lord Nelson, uma trilogia, que é um romance publicado agora em 2021 pelo Kalel Moraes, que foi quem me enviou este livro, então fica aqui desde já o meu agradecimento. Como o subtítulo sugere, esse romance tem uma questão estrutural muito peculiar, porque as três partes em que se divide a narrativa representam, na verdade, os 3 volumes de uma trilogia reunidos em um único livro, mais ou menos como se essa daqui fosse uma obra reunida que tem em comum não o mesmo autor, mas sim o mesmo tema, que é o personagem título. E a cada nova parte, a cada novo capítulo dessa trilogia, nos é dado conhecer um pouco mais sobre quem é, afinal de contas, o tal do Lord Nelson aqui, que, a despeito do que possa parecer, não tem qualquer relação com aquele oficial da Marinha Britânica do final do século XVIII, já que este Lord Nelson aqui é um escritor brasileiro de Santa Catarina. O livro, como eu disse, ele se divide em 3 partes, e a primeira parte chama-se Lord Nelson, simplesmente. Ela é narrada por um professor de economia, que é um dos personagens mais desprezíveis que eu já vi, e isso, é claro, é algo intencional, já que essa característica do narrador acaba ajudando a movimentar a narrativa em vários sentidos. Esse narrador, então, é machista, ele é racista, ele é homofóbico, ele é antissemita, ele tem vários preconceitos de classe muito fortes e muito explícitos. Ele tem o hábito de se relacionar com alunas da faculdade, né, porque ele é um professor universitário, e mesmo com algumas meninas que são menores de idade. Inclusive, ao longo dessa primeira parte, ele mantém um relacionamento bastante erótico com uma menina de 14 anos que vive tentando cometer suicídio. Então, se esses temas te sensibilizam de alguma maneira, talvez seja melhor você ter um pouco de cuidado na hora de ler aqui este livro. Mas enfim, e esse professor ele ficou muito rico porque em algum momento do passado ele escreveu livros que venderam muito, e um desses livros chama-se ou Jane ou Charlotte, fazendo referências então a Jane Austen e a Charlotte Brontë. E daí, sobre este livro, na página 74, esse narrador diz o seguinte: ou Jane ou Charlotte é um livro de autoajuda, mas talvez seja melhor chamá-lo de ensaio. Em resumo, defendo que as mulheres são de 2 tipos. Ou se é uma Jane Austen, elegante, clássica, cujo estilo literário tem a ver com a economia verbal e a paródia, ou uma Charlotte Brontë, romântica, extravagante e desesperada, dona de uma literatura cheia de excessos e desvarios. Nunca digo que uma é melhor do que a outra, apenas digo que ou se é uma ou se é outra. E aí, ao longo do texto, eu descrevo as atitudes de ambas no dia a dia, a maneira como se comportam ou as coisas que gostam de fazer. Não acho que se você nasceu Jane Austen pode se transformar numa Charlotte Brontë. Acho que as coisas são como são. Por isso, pensando bem, meu livro não é de autoajuda, porque parte do pressuposto de que você não pode mudar aquilo que você já é. Conquistei milhares de leitoras e leitores, ficando quase rico. Por fim, pude manter meus desejos de apuro e correção do vestir que antes sustentava por meio de empréstimos bancários. Então, esse narrador ele já deixa claro desde muito cedo na narrativa, não apenas que ele é rico, mas também que ele se utiliza da literatura para enriquecer ainda mais. Talvez por conta dessa riqueza, o narrador vive falando o preço de todas as coisas, e isso é uma coisa que me incomodou um pouco, mas depois eu percebi que é algo que faz parte da dicção escolhida pelo Kalel para poder narrar essa primeira parte. E para além de falar o preço de todas as coisas, esse narrador ele gasta quantias enormes de dinheiro como se não fosse nada, e tenta inclusive comprar todas as pessoas e comprar qualquer coisa que passe pela sua frente sem razão aparente. Por exemplo, em dado momento ele decide que ele quer comprar um filósofo para enriquecer intelectualmente o seu círculo social. E outra coisa muito importante sobre este narrador é que ele é cheio de obsessões das mais extravagantes, digamos assim. Então, por exemplo, ele divide a humanidade entre aqueles que leram e aqueles que não leram
os pensamentos do Pascal. Além disso, ele vive andando com um exemplar do Bhagavad Gita, e daí, enfim, eu acabei me identificando com ele, porque ele fica insistindo para você, você precisa ler o Bhagavad Gita, porque esse livro vai mudar a sua vida, etc, etc. Então, enfim, ele tem essa obsessão pelo Bhagavad Gita, tal qual esta pessoa que vos fala. Além disso, ele tem, como eu já disse, uma relação muito estranha com todas as pessoas do sexo feminino que ele encontra ao longo dessa primeira parte, desde a ex-mulher até mesmo amigas e alunas, e essa menina de 14 anos que ele encontra ali meio que por acaso, e inclusive o acaso é algo que vai ser muito importante aqui neste livro. Em alguns momentos parece até que as coisas não têm muita conexão, porque é tudo em um ritmo frenético, e esse frenesi é orientado pelo acaso, então pessoas vão surgindo e desaparecendo assim muito rapidamente ao longo da narrativa. Além disso, pensando ainda nessas obsessões, o narrador da primeira parte, ele odeia hippies, e daí, por algum motivo, ele vive encontrando pessoas que ele identifica como sendo hippies. Algumas dessas pessoas são simplesmente estudantes, outras é porque são pobres, e daí ele fala, aquele sujeito ali é um hippie porque, enfim, ele se veste de tal e tal modo. E, por fim, apesar dele sempre se envolver em brigas, esse sujeito ele é muito beligerante, digamos assim, o narrador ele acaba apanhando de todo mundo. Então, assim, ao longo da primeira parte, ele se envolve, acho que, em umas 5 ou 6 brigas, e ele apanha em todas elas, né? E ele continua brigando a despeito do fato de sempre apanhar. Então, por conta disso tudo, desde muito cedo, a gente começa a perceber que esse narrador não está lá muito lúcido, digamos assim. E, na verdade, ele mesmo admite em dado momento que ele está imitando um louco. E aí vem a primeira filiação possível que eu estabeleci em relação a este livro aqui, já que o comportamento meio delirante do narrador e essa questão de uma loucura que é muito calculada me fizeram lembrar bastante do Dom Quixote, né? Há bastante tempo eu fiz dois vídeos na verdade, um para cada um dos volumes do Dom Quixote, e naqueles vídeos eu falei bastante que para mim o personagem lá, o Alonso Quijano, ele não era louco, ele estava se fazendo passar por louco porque a loucura dele era muito planejada. E me parece que a mesma coisa pode ser dita aqui a respeito deste livro, e isso, por sua vez, acabou me fazendo lembrar também lá do Mal de Montano, do Henrique Villamata, sobre o qual também já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link para ele lá embaixo. Né? Porque o narrador de lá ele também tem essa questão da loucura muito forte, e uma loucura orientada para um interesse literário, tal qual acontece aqui com o narrador da primeira parte deste romance do Kalel. Mas enfim, não por acaso, pensando nessa relação entre este livro e Dom Quixote, o narrador ele tem aqui o seu escudeiro, né? Ele tem aqui o seu Sancho Panza também, que é um rapaz chamado Caetano, que conheceu o narrador quando os dois faziam parte de um culto que iria fazer ali um pacto com o diabo. Então veja só como as coisas elas vão ficando meio deslocadas em dado momento. E o que reuniu o narrador a este rapaz chamado Caetano foi o fato de que ambos se recusaram a fazer o pacto, porque para isso eles teriam que matar um bode, e eles gostam muito de animais. Então, por conta desse interesse mútuo, né, e por conta dessa recusa mútua dos dois, eles acabaram se aproximando e se tornando amigos. E daí é curioso, porque apesar da homofobia do narrador, ele é muito próximo do Caetano, que é abertamente gay, e além disso, o narrador ele despreza os poetas, ele diz que a poesia não serve para nada, e ele não gosta dos franceses. E o curioso é que o Caetano ele estuda justamente poesia francesa. Então, todas essas contradições acabam aumentando a impressão de que o narrador é completamente perturbado, que ele está ficando de fato louco, ou então ele está fingindo muito bem. E daí, sobre essa loucura, na página 44, ele diz o seguinte: eu estava no início da minha insanidade, e quando estamos no começo, é tão diferente e bonito que parece um poema, ou melhor, coisas que não têm a ver com os homens, mas com a natureza, como o fluxo piroclástico que destruiu Pompeia,
O começo da loucura tem a ver com a fúria de um vulcão. E o fato, então, é que, louco ou não, o que move a narrativa dessa primeira parte é um desses projetos meio extravagantes do narrador que, depois de ter um passado ali muito interessante pela área da economia e, enfim, depois de ter publicado lá o livro de autoajuda, que não era bem de autoajuda, esse narrador ele decide que ele vai escrever uma história da literatura de Santa Catarina. Só que, para fazer isso, o narrador decide que o melhor a fazer é procurar o melhor escritor de Santa Catarina, e esse escritor é o tal do Lord Nelson, que é um homem muito recluso, então é muito difícil encontrar ele, porque ele não gosta de dar entrevista, ele não divulga o endereço dele por aí, enfim. E o Lord Nelson, na primeira parte a gente fica sabendo que ele escreveu vários livros sobre pênis, e ele simplesmente desapareceu em dado momento aqui da narrativa dessa primeira parte. E aqui nós temos uma segunda filiação possível, já que essa narrativa sobre um escritor que sumiu, e daí você tem algumas pessoas procurando por esse sujeito, me fez lembrar bastante dos livros do Roberto Bolanho, né? Que é, enfim, um dos meus escritores favoritos. E é muito curiosa a motivação deste narrador aqui para fazer essa história da literatura de Santa Catarina. E daí na página 138, ele diz o seguinte: eu estou lendo várias passagens do livro porque eu acho muito interessante para vocês verem como é a dicção desse narrador. Na página 138, é um trecho um pouco comprido, mas enfim, vale a pena ler ele aqui um pouquinho. Na página 138 ele diz o seguinte: meu propósito é tornar-me uma pessoa importante, que vale a pena estudar como a teoria evolucionária. Um calhamaço sobre a taxação das grandes fortunas não iria servir. Por isso, escolhi escrever minha história da literatura de Santa Catarina. Observem, os praticantes das ciências humanas são bem mais relevantes que os das exatas. Aprendo de toda sorte, além disso é possível arrebanhar milhares de fãs. Basta ver o que houve com meu livro sobre as mulheres. É um ensaio mais ou menos documentado que fez sucesso. No entanto, não é grande coisa. Ao fim, não importa se está certo ou errado, basta que seja diferente. Eu vejo os professores dos cursos de literatura, por exemplo, ou de antropologia. Os estudantes os seguem pelos corredores, ávidos por alguma indicação. Meus alunos de economia são uma cáfila, seguindo de volta para os seus manuais. Façamos a seguinte comparação. Eu achei esse trecho maravilhoso. O sucesso nas exatas é como o de um reverendo qualquer da igreja anglicana. As pessoas o parabenizam de quando em vez e o abraçam aqui e ali. O sucesso nas humanas é como o de um deus maia. Vários sacerdotes emplumados e multicoloridos abrem buracos por debaixo da costela de algum infeliz e arrancam para você o coração pulsante. A multidão vai à loucura num repasco grotesco, lavando-se no sangue da vítima despedaçada. Antes um deus maia, portanto, que um sacerdote anglicano. Então veja qual é, ao fim e ao cabo, a motivação desse sujeito para, enfim, escrever a tal da história da literatura de Santa Catarina, que é mais ou menos aquela motivação do Brás Cubas, quando a gente pensa no emplastro, né, que ele fala que quando ele era vivo ele falava que era para curar todos os males, etc, etc, mas aí, quando ele depois de morto, ele diz que, na verdade, ele fez o emplastro porque ele queria ver ali o seu nome estampado nas caixinhas para que assim ele tivesse fama, sucesso, enfim. E é basicamente essa mesma motivação que orienta aqui o narrador dessa primeira parte. Mas, enfim, a partir disso, esse sujeito se junta ali a um grupo de pessoas para poder viajar e assim localizarem o tal do Lord Nelson. E algumas dessas pessoas são o Caetano, a menina lá de 14 anos com quem o narrador se relaciona, uma amiga que ele tem que é cubana, e o fato de ser cubana é algo que vai ser repetido aqui várias vezes e que realça bem o modo como esse narrador olha para as pessoas ao seu redor. E além disso está aqui presente também a ex-mulher do narrador, que é uma feminista radical e que me fez pensar como que uma mulher dessa pôde se casar com um sujeito asqueroso como esse narrador aqui. Mas enfim, durante essa viagem, eles vão encontrando alguns tipos estranhos, digamos assim, como por exemplo, um professor de coreano que decide imitar um poeta que morreu depois de ficar 2 meses consumindo apenas cerveja. E além disso, durante esse trajeto, eles encontram também um hippie
que está estudando uma história da literatura de Santa Catarina que foi escrita pelo próprio Lord Nelson, né? E é muito interessante porque essa história da literatura de Santa Catarina escrita pelo Lord Nelson tem apenas uma página e daí ela diz o seguinte, isso está na página 141. Começa não sei quando. Parece, mas os rumores não são confiáveis, que existia um dramaturgo razoável, autor de um Raimundo, que morreu durante a Guerra do Paraguai em 1865. Em seguida tivemos um poeta negro, o Grande, que detestava tomar banho. Certo dia, um colega de letras, Oscar Rosas, pegou uma arma e o forçou a se lavar. Finalmente, temos Lord Nelson, eu, o melhor escritor de Santa Catarina. Depois de mim, nada. Isto não é uma profecia, mas uma história, a mais completa da literatura de Santa Catarina. E como esse narrador ele se ocupa da viagem, ele acaba contratando algumas vietnamitas, e eu achei isso muito curioso, o fato dessas mulheres serem do Vietnã, mas enfim, e ele contrata essas mulheres para que elas escrevam a tal da história da literatura de Santa Catarina, mesmo que essas mulheres não saibam sequer falar português, então elas não fazem ideia do que elas estão escrevendo, e tudo isso levanta uma discussão muito interessante sobre a autoria. Afinal de contas, quem é o autor dessa tal história da literatura de Santa Catarina? É o narrador? É o Lord Nelson? É o hippie que eles encontraram na estrada e que estava com essa folha, com a história da literatura de Santa Catarina? Ou são as vietnamitas que esse narrador contratou? Enfim, então a primeira parte do romance ela é composta basicamente pela transcrição daquilo que essas vietnamitas escreveram, por várias citações de obras que são reais ou não, como por exemplo essa obra do Lord Nelson chamada História da Literatura de Santa Catarina, e por fim pelas anotações que o narrador vai fazendo em um diário e que dizem respeito não apenas a essa viagem, mas também a alguns pensamentos que ele tem em relação a essa história da literatura de Santa Catarina que ele está escrevendo. Por exemplo, um dos únicos escritores que ele localiza facilmente, né, dentro do seu acervo pessoal, digamos assim, é o Cruz e Souza, né? Então, assim, como é que você vai fazer a história da literatura de Santa Catarina se você só tem um autor e um outro que você não consegue encontrar, que é o tal do Lord Nelson? Ou seja, a primeira parte é uma história da literatura de Santa Catarina, já que nessa primeira parte o narrador se propõe a contar como foi que ele concebeu a ideia de fazer esse projeto de escrita da história da literatura de Santa Catarina. Então, por mais que a gente não entre em contato em si com a tal história, ainda assim a gente vai tendo contato com esses bastidores da escrita. Inclusive, em dado momento, o narrador se dá conta de que, por mais que ele conheça várias pessoas que escrevam, talvez não exista de fato uma história da literatura de Santa Catarina, o que novamente levanta toda uma discussão sobre o que é um autor e sobre o que faz um autor ser reconhecido como importante para estar em um compêndio como esse. E é engraçado porque, por mais que a gente entenda o propósito dessa viagem em busca do Lord Nelson, né? Porque o próprio narrador diz em algum momento no início que se ele não andar, ele não sabe viver, né? Então esse movimento da viagem é algo que o mantém sadio, e isso é muito importante, mas eu não vou dizer porquê, mas enfim, pense nisso, que enquanto essa viagem acontece, ele ainda mantém alguma sanidade, digamos assim. Mas, por outro lado, esse sujeito que diz que tudo tem que ser novo quer fazer uma história da literatura de Santa Catarina, que é um tipo de livro bastante anacrônico e que sequer faz sentido se a gente pensar que hoje em dia, com a internet, todas essas informações desse tipo de texto, essas informações mais enciclopédicas, elas são muito mais acessíveis no computador do que se você tiver que comprar não sei quantos volumes de uma enciclopédia, etc e tal. Né? Enfim, então isso daqui quem disse foi o autor do texto do prefácio, né? Que é deixa eu pegar o nome dele aqui, o José Carlos Mariano do Carmo. Ele fala um pouco sobre isso, sobre essa
sobre esse anacronismo da decisão do narrador em escrever uma história da literatura de Santa Catarina. Mas isso fica ainda mais esquisito quando a gente percebe que esse sujeito tem um dado momento, por exemplo, em que ele diz que as coisas devem ser novas, tudo tem que ser novidade. E daí esse sujeito que exalta a novidade quer fazer um texto historiográfico, enfim. Portanto, na primeira parte, a gente conhece um pouco desse economista obcecado com o Lord Nelson e que, por isso, decide ir procurar por esse autor misterioso. Já na parte 2, a gente vai conhecer um pouco mais de quem é o Lord Nelson de fato. A segunda parte chama-se O Bando de Lord Nelson. E é curioso perceber a ironia que o Kalel Moraes coloca na estrutura desse livro, pensando nos títulos de cada parte, já que o título da parte 1 sugere que a gente vai conhecer mais sobre um único personagem, mas na verdade a gente fica conhecendo todo um grupo de pessoas que não tem muita relação, ou uma relação muito direta, com o tal Lorde. Ao passo que, na parte 2, cujo título evoca essa ideia mais ligada ao coletivo, nessa segunda parte a gente entra em contato maior, de fato, com o Lord Nelson em si. Ou seja, a estrutura do livro ela é bastante escorregadia no sentido de sempre se esquivar daquilo que o leitor espera que seja apresentado em cada parte. Então, nessa parte 2, o economista ele sai um pouco de cena e quem assume a narrativa é um personagem chamado Carlos Henrique Schroeder, que na verdade é um autor catarinense que escreveu um livro chamado História da Chuva. A segunda parte do livro é, na verdade, um diário do personagem chamado Carlos Henrique Schroeder. E nesse diário, esse personagem decide, que vai se tornar então um narrador, ele decide escrever uma biografia do Lord Nelson, ainda que o texto seja bem lacunar e ainda mais delirante do que as anotações do economista que narrou a primeira parte do romance. E como essa segunda parte pretende ser uma biografia, evidentemente que a gente vai entrando em contato com alguns detalhes sobre a vida do Lord Nelson, e com isso a gente percebe que ele é tão excêntrico quanto o narrador da primeira parte. Inclusive essa proximidade entre esses personagens e narradores aqui é algo muito importante para nos estabelecer novas leituras possíveis sobre alguns trechos. Então, conforme eu fui lendo a segunda parte, eu me lembrei de várias coisas que foram ditas na primeira e fiquei tentando cotejar, digamos assim, comparar esses trechos para poder, enfim, ressignificar algumas coisas da minha leitura aqui deste livro. E a mesma coisa acontece quando a gente chega na terceira parte, mas eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. O fato então é que em O Bando de Lord Nelson a gente entra em contato com alguns comentários que foram feitos lá pelo Carlos Henrique Schroeder no seu diário, que na verdade é a biografia do Lord Nelson, mas enfim, a gente entra em contato com alguns comentários sobre a vida e sobre a obra do personagem biografado, e assim a gente fica sabendo que, por exemplo, que a iniciação sexual dele aconteceu ali aos 13 anos, a gente fica conhecendo com um pouco mais de detalhes como era a amizade que o Lord Nelson tinha com o Paulo Coelho, inclusive o biografado aqui, ele diz que o Paulo Coelho é como se fosse o Sartre brasileiro, eu achei isso muito curioso. E nós ficamos sabendo também que o tal do Lord Nelson tentou matar o Salman Rushdie, né, pensando nessas excentricidades dele. E o Salman Rushdie é aquele autor dos versos satânicos, né? E, inclusive, existe aqui a suposta transcrição de uma reportagem que saiu do New York Times que comentava esse evento ali envolvendo esses dois escritores. E nessa reportagem o jornalista dizia que o que motivou essa agressão não foi aquela fátwa, enfim, do Ayatollah Khomeini ou algo do tipo, né? Que enfim, esse Ayatollah ele ofereceu uma recompensa a quem matasse o Salman Rushdie depois da publicação dos versos satânicos, e isso, enfim, afetou até pessoas que eram próximas
do Salman Rushdie, como por exemplo o tradutor dele, se não me engano, para o japonês, foi assassinado por um grupo de pessoas mais, enfim, mais fervorosas naquilo que acreditavam e queriam seguir o que o Khomeini havia dito. Enfim, então, essa história ela gerou certa polêmica e o Kal-El ele traz isso para a segunda parte do romance para poder falar desse encontro meio esquisito que aconteceu entre o Salman e o Lord Nelson. E, na verdade, segundo os jornalistas, o Lord Nelson bateu no Salman Rushdie porque ele tinha inveja da fama desse outro escritor. Além disso, nessa segunda parte, a gente fica sabendo um pouquinho mais sobre as obras do personagem biografado aqui. Tanto aquelas em que ele fala, por exemplo, sobre o pênis, como um livro chamado O Deus da Piroca, que eu achei muito curioso. Pelo visto é um dos livros mais significativos da obra do Lord Nelson. Mas a gente fica sabendo também de alguns outros textos dele, como por exemplo uma biografia que ele escreveu sobre o James Joyce, mas que não menciona o James Joyce em momento algum. E daí sobre essa obra, na página 299 é dito o seguinte, em uma nota de rodapé: a obra é realmente admirável, uma vez que não se trata de substituir o nome de Joyce, mas de ocultá-lo. Nenhum evento de sua vida é narrado, apenas os da gente que o cercou. Ao fim, porém, temos um retrato vivo do autor de Ulisses. Então, esse desaparecimento do autor, assim como o desaparecimento do próprio Lord Nelson, também me fez lembrar dos livros do Henrique Villa-Matas, principalmente aqueles da tetralogia do autor, né? Que são lá o Bartleby e Companhia, o Mal de Montano, Paris Não Tem Fim e o Doutor Passavento. Então já fiz vídeos para esses 4 livros, os links vão estar lá embaixo. Então, em vários momentos aqui eu fui me lembrando daquelas discussões que o Villa-Matas coloca naqueles livros, só que aqui eles aparecem de uma outra perspectiva, enfim, evidentemente. E claro, conforme a gente acompanha essas extravagâncias da vida e os comentários sobre a obra do Lord Nelson, a gente percebe que, apesar de ser considerado o escritor mais importante de Santa Catarina, ele é um sujeito falido e obscuro, né, que até tentou fazer ali algumas coisas para poder aumentar as vendas dos seus livros, mas nunca conseguiu se manter relevante por muito tempo. Então, por exemplo, há quem diga que ele era tão excêntrico só para poder chamar a atenção e assim vender um pouco mais os seus livros. Outro trecho sugere que ele quis forjar uma entrevista para poder voltar a ser lido, já que ele queria uma edição robusta da sua obra completa, em capa dura, com a mesma sobriedade, digamos assim, daquela edição da obra completa do Freud pela Companhia das Letras. Mas o evento mais importante da vida do Lord Nelson aconteceu quando ele tinha, fora lá a briga dele com o Salman Rushdie, que ocupa várias páginas dessa segunda parte, mas o outro evento muito importante da vida dele aconteceu quando ele tinha 33 anos, e como esse é um dado realmente importante para a narrativa, eu não vou entrar em detalhes sobre ele, ainda que ele seja mencionado logo no início dessa segunda parte, mas enfim. E com isso nós chegamos finalmente à parte 3, que é a menor do livro, ela tem poucas páginas, e se chama O Corpo Humano de Lord Nelson. Essa terceira parte ela é narrada por um narrador que não é nem o economista da primeira parte e nem o biógrafo da segunda parte, e esse narrador da terceira parte ele se empenha em desmistificar a imagem, a figura do Lord Nelson, e por isso o título Corpo Humano de Lord Nelson faz bastante sentido. Nesse processo de desmistificação, o narrador não só comenta sobre as vezes em que o Lord Nelson perseguiu os autores dos quais ele não gostava por um motivo ou por outro, para tentar matar esses autores, como se eles fossem ali os seus inimigos, mas esse narrador ele também acaba desmentindo aquilo que ficou dito na parte 2 e mesmo na parte 1. Na verdade, existe um trecho aqui que traduz bem toda a real intenção do narrador dessa terceira parte, e esse trecho está na página 396 e diz o seguinte: estou determinado a corrigir o diário de Carlos Henrique Schroeder. O livro, a primeira biografia de Lord Nelson,
pareceu-me não só oportunista, mas frívolo. Além disso, é lacunar e às vezes delirante. Esse terceiro narrador, em dado momento, ele se pergunta como é possível, como é que se escreve a história de algo que não existe, comentando lá a história da literatura de Santa Catarina. E ele próprio sugere como resposta que, na verdade, toda literatura, de certo modo, vai em direção daquilo que não existe. Talvez por isso, na segunda parte, o narrador diga que, de um ponto em diante, não dá para saber se algo é esquizofrenia ou poesia, né? Então achei essa comparação muito interessante e me parece, inclusive, que isso diz muito respeito sobre o romance como um todo, porque esse romance ele é bastante delirante, como eu já disse aqui em alguns momentos, e mais do que delirante, ele é bastante verborrágico, ele é cheio de referências, cheio de pistas falsas, de modo que tudo aqui parece ser ao mesmo tempo um delírio e um exercício de estilo, e de um estilo que lembra bastante lá, como eu já disse, os textos do Henrique Villamatas, já que o Kalel ele constrói toda essa narrativa em torno do próprio fazer literário, que aparece aqui então como algo central, né? Então, enfim, essas três partes elas vão não simplesmente comentar o seu processo de escrita, mas elas também comentam o que é a literatura, enfim, o que faz a autoria, e vários detalhes que dizem respeito não só aos textos em si, mas também a esses bastidores do mundo editorial. Então, por tudo isso, fica aqui a recomendação de mais este livro. Eu gostei bastante, ainda que reconheça que é um livro que não vai agradar a todo mundo, não só por conta desses temas mais espinhosos, como por exemplo o comportamento do narrador da primeira parte, mas também porque é um livro para pessoas que gostam, por exemplo, do Villamatas, e vocês sabem que ele é um dos meus autores preferidos. Outra coisa, é um livro de 406 páginas, então assim, ele dá certo trabalho, mas quando você pega o jeito, quando você entra no ritmo, você consegue ler ele com relativa facilidade. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. A primeira parte, ela é a maior, mais da metade do livro se dedica à primeira parte, então quando você passa, sei lá, dos 30% da primeira parte, você já se acostumou com toda essa loucura e simplesmente consegue embarcar melhor naquilo que está sendo narrado. Enfim, novamente agradeço ao Kalel pelo envio. Eu vou deixar lá embaixo as redes sociais do Kalel para que você possa entrar em contato com ele, caso você se interesse pelo livro. E é isso então. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.